Estima-se hoje que haja mais de 1 bilhão de turistas viajando ao redor do mundo. O Brasil, por exemplo, recebe 6 milhões de turistas todos os anos, sendo um dos 40 países mais visitados do planeta. Todos os dias, pessoas de diferentes lugares, crenças e etnias cruzam as fronteiras internacionais, conhecem lugares históricos, pontos turísticos famosos e, em outros casos, lugares menos conhecidos, como esse aqui. A indústria do turismo corresponde a cerca de 10% da atividade econômica mundial. Pensando nisso, a Organização das Nações Unidas declarou 2017 Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. O principal objetivo dessa declaração é ampliar a compreensão de que essa atividade pode contribuir para ações globais, como a luta contra a pobreza, a proteção de patrimônios naturais e culturais e a esperança de mais entendimento entre os povos. Mas e você? Sabe o que é turismo sustentável? Se pensou em proteção ambiental e cuidados com a natureza, não está tão longe assim da resposta. O turismo sustentável se preocupa, sim, com a preservação do meio ambiente e de lugares como esse aqui. Mas não se engane, o turismo também pode ser sustentável aqui na cidade, nos grandes e pequenos centros urbanos. Nessa reportagem, nós conversamos com autoridades, pesquisadores, voluntários e empreendedores que nos contam sobre o turismo no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Será que eles têm as respostas para superar os obstáculos que ainda existem entre nós e um desenvolvimento mais sustentável? É o que vamos tentar descobrir agora nesse Multiponto. Turismo sustentável é aquele que permite preservar não apenas o ambiente, que é a condição essencial para a nossa vida, mas também os meios de vida da sociedade. Então, gerando oportunidades de trabalho e que se preserve a cultura local e até o trabalho e o modo de vida das pessoas de uma determinada comunidade. A ONU está chamando a atenção que o turismo pode ser importante para o desenvolvimento, mas o turismo sustentável, porque um dos grandes problemas do turismo é o modelo de desenvolvimento que se tem, que gerou muitas questões desagradáveis, não só de destruição de recursos naturais, como desintegração de comunidades, por vir um turismo de massa sem nenhum cuidado e sem planejamento do governo. O Ministério do Turismo define turismo sustentável como sendo aquele turismo que leva em conta aspectos socioeconômicos, aspectos ambientais e aspectos políticos institucionais, pensando num turismo que não seja somente para a geração atual, mas também que seja possível para as gerações futuras. Dentro do conceito do documento que foi produzido em 1987, o relatório Brundtland, da Organização das Nações Unidas, ele um pouco adapta aqueles conceitos de sustentabilidade pensando na atividade turística. A gente tem sim exemplos de turismo sustentável no Brasil, que é um dos mais, os que mais desponta é no Nordeste, que é a Praia do Canto Verde, uma praia onde a comunidade tomou para si, era uma comunidade muito organizada, que tomou para si como é que vai ser o turismo aqui, No Nordeste a gente conhece casos de grandes resorts nas praias que levaram os pescadores a se mudar e até perder as condições do seu sustento, porque eles não tinham mais como pescar e como estar ali. Esses resorts, eles contrataram mão de obra que não era local, porque focados em turismo internacional, ligados no capital estrangeiro, eles precisavam de pessoas que, por exemplo, falassem outras línguas, que não era o caso dos pescadores, Então, lá na Praia do Canto Verde, a comunidade era muito organizada e começou a pensar, bom, o turismo vai chegar aqui, como é que a gente quer que seja esse turismo? Então eles desenvolveram um trabalho, tinha estudantes da comunidade que foram fazer pesquisa, pessoas que viviam lá, e eles decidiram ir atrás e conseguiram que aquilo fosse declarado como uma área de preservação, por causa da pesca. Claro que isso não é uma coisa sem conflitos, tem até pessoas da comunidade até hoje que gostariam de ter vendido suas terras, mas sendo área de preservação não podem vender. Mas lá o turismo ocorre de uma maneira que os próprios pescadores criaram pousadas nas suas casas. Então, quando o visitante chega lá, ele conhece como aquelas pessoas vivem, qual é a história daquelas pessoas,
fazem trilhas em que são contados os causos, né, os famosos causos, como até lendas locais. Então isso é um grande exemplo de turismo sustentável do Brasil, que é conhecido internacionalmente. Aqui em Porto Alegre, a gente tem um caso desse turismo, que é o chamado turismo de base comunitária, na Zona Sul, que são os caminhos rurais de Porto Alegre, né, onde as pessoas também recebem nas suas propriedades turistas. Muita gente de Porto Alegre, né, nem sabe o que existe lá. E isso mostra um pouco da nossa história até do Rio Grande do Sul. Nós começamos com a questão do turismo em 2005 no projeto Caminhos Rurais de Porto Alegre. Parceria com a prefeitura, alguns professores da PUC, foi organizado então esse roteiro. Os produtores se organizaram e foi formada também a Associação Porto Alegre Rural em 2006. E dali para diante só veio evoluindo e crescendo, né? Nós tivemos várias qualificações, foi uma gama muito grande de ajuda, de parceria, de troca de experiências, né, de conhecimento, que nos tornou conhecidos, né, Caminhos Rurais. A partir desse primeiro momento, então, a gente começou a pensar no que poderia ser feito, né? O que nós poderíamos oferecer para o nosso turista. E aí, como a gente tem uma paixão pela questão da gastronomia, né? Eu sou nutricionista, meu marido adora uma cozinha, então optamos pela refeição. Nós fizemos almoços, cafés, lanches, né? Seria, no caso, o nosso forte aqui. Mas, independente disso, nós proporcionamos trilhas, momentos de vivência, enfim, várias atividades. Mas o nosso carro-chefe, no caso, seria a gastronomia. Nós residimos aqui na propriedade há muitos anos. Eu, por exemplo, estou aqui há mais de 30 anos morando aqui na propriedade. Já tive atividades no centro, mas depois retornei para cá. A família também mora aqui há 15, 20 anos. E é importante pelo seguinte, porque a gente gera emprego, dá emprego para funcionários aqui da região, né? E também recebemos essas agências de turismo, então eu acho importante por isso aí. Até para mostrar para as pessoas que comparecem aqui, não é? Que é possível você trabalhar com a atividade de turismo aliada à preservação ambiental, né? No caso aqui, esta área aqui de Porto Alegre é a zona rural, né? Então, a tendência é ser preservado, esses morros, essas matas, essas nascentes do Guaíba, tudo isso é necessária a preservação disso aí. A questão do turismo veio acrescentar, veio nos proporcionar, no caso, a permanência aqui. Por quê? Porque não é muito fácil, né? E, enfim, em termos rentáveis, tu conseguires manter uma propriedade, né? Tem um alto custo. Nós fizemos todas as nossas compras necessárias aqui na região. Nós temos funcionários também daqui, então tudo isso aí ajudou também a comunidade, né? Eles se qualificam junto com a gente, então eu acredito que isso aí tenha proporcionado muito essa questão da sustentabilidade, né? A gente procura preservar a nossa zona rural de Porto Alegre, né? Que é a nossa bandeira dentro da associação, a nossa luta constante. Nós podemos abrir as nossas portas, as pessoas podem ver, né, o quanto de natureza, de verde, o quanto a gente preserva, o quanto a gente produz um alimento limpo, né? Então a gente poder mostrar para as pessoas e poder, enfim, elas vivenciarem isso aí, e isso aí ser um multiplicador também. Os nossos alimentos estão nas feiras de Porto Alegre, no centro, estão em restaurantes, enfim, tudo isso aí mostrar, né? E fora que aqui na comunidade é visível assim, a melhora, sabe? As pessoas também têm essa consciência, também têm um emprego. Então todas essas coisas a gente acredita que impulsiona a economia, impulsiona a questão da preservação, e é uma coisa que a gente luta muito por isso.
O turismo rural é um turismo bastante diferenciado, porque ele não é um turismo de massa e nem a proposta é dele ser um turismo de massa. Ele, para a academia, para os nossos estudos, ele se torna importante porque ele pode ser uma alternativa de desenvolvimento. Estudamos o turismo na perspectiva não que ele seja uma atividade que exclua, por exemplo, a agricultura, pelo contrário, que ele seja uma atividade complementar à agricultura e que se equilibre com outras atividades. Então, ele é um turismo de pequena escala, ele é um turismo exercido principalmente através dos pequenos proprietários, dos pequenos produtores que recebem pessoas, né? Então, isso para nós, usando os recursos locais, isso para nós é muito importante, porque ele, em certa medida, ele se vincula com essa ideia de sustentabilidade. O turismo rural ele vem crescendo, principalmente em Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente tem belíssimos roteiros lá, que são caminhos rurais de Porto Alegre, onde Porto Alegre você anda aqui 6 quilômetros, você já está na área rural. Então isso contempla uma visita bem fácil de fazer e também de uma forma econômica. O turismo rural ele vem crescendo bastante, ainda precisa algumas medidas que possam regulamentar, que possam organizar isso melhor, mas é uma alternativa bem positiva, principalmente para o pessoal que mora nos grandes centros urbanos. O turismo dos grandes centros urbanos ele vai em dois aspectos, que seria o turismo histórico, dentro do patrimônio histórico, o centro histórico das cidades, e também o turismo dos parques, que poderiam ser aproveitados e organizados de uma forma bem racional e sustentável, organizando isso de uma forma que as pessoas do local também pudessem participar. Isso é muito importante quando a gente fala em sustentabilidade, nós não podemos esquecer das pessoas. Porque normalmente quando fala em sustentabilidade, a gente sempre se lembra em proteger, né, elementos da natureza e esquece as pessoas. A gente tem um outro exemplo aqui em Porto Alegre, que é uma atividade que surgiu da comunidade, né? Isso acho que é muito importante, inclusive em termos de políticas públicas. E em Porto Alegre a gente tem essa tradição de participação popular, que a comunidade participe. Então é uma iniciativa que surgiu de pessoas da cidade, que é o Free Walk Poa. Ele sai do chalé da Praça 15 e leva pessoas caminhando pelo centro, né? Eles têm diferentes roteiros e ali eles vão mostrando os lugares, contam a história daqueles lugares, né? Coisas pitorescas, engraçadas, né? Que aconteceram ali. Falam como isso vem se desenvolvendo, então é uma atividade interessante que nem custa nada. A pessoa no final é convidada a dar uma contribuição se assim quiser, né? Mas é uma maneira que as próprias pessoas aqui dentro da cidade estão mostrando como é Porto Alegre. O Free Walk Porto Alegre, ele foi construído nos moldes dos Free Walks do mundo, tá? Que são caminhadas guiadas pela cidade, contando as histórias da cidade. A diferença do nosso Free Walk para os outros do resto do mundo é que a gente é voluntário. Então, claro que, como em todos os outros, no final tu dá uma gorjeta pelo que tu acha que valeu o passeio, a gente vende o livro, vende camiseta, mas todo esse valor a gente reinveste no projeto. A gente caminha mais ou menos 1h30, 2 horas pelo centro, contando as histórias relacionadas aos pontos que a gente para, mercado público, o próprio chalé da Praça 15, a Rua da Praia e também contando algumas histórias engraçadas, divertidas, curiosas de Porto Alegre. O mais legal do passeio é conhecer as histórias que tem por trás, às vezes de uma escultura, de uma estátua, de uma fachada. Lugares que tu passa todos os dias e tu não imagina o que é aquilo, o que significa. Existe também o Free Bike Tour, que um dos nossos amigos que está junto no projeto ele já fez em Paris, já fez em Bogotá. Ele também trouxe essa ideia, então é um free walk de bike, para os amantes de bicicleta. É um novo público, uma galera que curte mais bike, que tem uma nova experiência da cidade, conhecer os pontos locais através de um pedal. A gente está aqui na Praça da Matriz, que tem uma iniciativa que essa é do poder público, né, em conjunto, prefeitura e estado também, que leva as pessoas para conhecer os prédios históricos, que nós temos muitos aqui no centro, e contando então a história
desses lugares, a história da nossa cidade, que também acaba indo para a história do estado em função da sede do governo ser aqui. O turismo sustentável, em termos de preservação da cultura local, eu acho que o principal aspecto, né, pelo que a gente pesquisa, é que as pessoas passem a valorizar a sua cultura, porque muitas vezes, né, no decorrer do tempo, isso se perde. E quando você vê um turista interessado em conhecer a tua história, a tua cultura, o teu modo de vida, isso faz um bem para a autoestima das pessoas e que acaba preservando, né, mesmo entre gerações, né, que mesmo com toda a urbanização isso não se perca, né, as histórias, e isso fica muito na autoestima das pessoas. E tem a questão de que a cultura acaba sendo um atrativo turístico, então isso pode gerar também empregos, né, e meio de vida para pessoas do local. Temos uma infinidade de atrativos turísticos extraordinários no estado do Rio Grande do Sul e que poderiam ser muito mais bem utilizados e aproveitados. Aqui é a região da Serra, da Costa Doce, dos Lagos, a região do Pampa Gaúcho, das missões jesuíticas. As pessoas, de modo geral, não têm a dimensão do que significa o turismo para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado. Nós temos aqui essa maravilha, por exemplo, aqui no Guaíba, aqui na usina do gasômetro, esse potencial extraordinário que esse lago do Guaíba, esse rio Guaíba, lago ou rio do Guaíba, proporciona a Porto Alegre. Se esse rio, se esse lago fosse qualquer outra cidade do mundo, na Europa, enfim, em outros países mais desenvolvidos, isso aqui seria um patrimônio extraordinário para o turismo, né, nos aspectos ambientais, da natureza, do aproveitamento das águas do Guaíba, enfim. É preciso trabalhar isso nas administrações municipais, no sentido de mostrar para o prefeito, alertar o prefeito que através do turismo, sim, ele pode buscar um projeto de desenvolvimento sustentável para a sua localidade, para o seu município. Nós fizemos um levantamento sobre a regionalização do turismo. O que é que significa isso? Fazer, conversar, estruturar o mapa do turismo gaúcho em cima do que o Estado pode oferecer, do que o município pode oferecer e que o governo federal possa oferecer. Essa divisão ficou em 27 regiões turísticas. Porto Alegre, por ser a capital, ficou uma região, e nós trabalhamos com todos os municípios que tinham realmente um conselho municipal de turismo, que tem um órgão oficial de turismo, que tem uma dotação orçamentária e um plano de trabalho. Esses municípios que fizeram isso foram reunidos nessas 27 regiões para que possam direcionar os investimentos e as ações. Mas, além disso, o Turismo Gaúcho também lançou um aplicativo, Turismo RS, que está disponível na Google Play e na App Store, onde você pode baixar esse aplicativo, e lá nesse aplicativo você tem os 497 municípios, as 27 regiões turísticas, os 130 roteiros orientados, assim como os eventos que são realizados. Só para você ter ideia, o Rio Grande do Sul, no ano passado, registrou 533 eventos. Quer dizer, todo dia tem evento no Rio Grande do Sul. E os eventos são importantes porque atraem visitantes, não só do próprio estado, como fora do estado. A maior parte ainda ela trabalha com o turismo de consumo, né? Ainda isso teve, vou dizer bem claro, nos anos 90, até por advento da Eco 92, teve um crescimento, teve um aumento na questão das regras, e teve também o lado da mídia, né? Onde se usava essa questão de ecologia apenas como mídia, mas não usava como uma prática absoluta. Então ainda o turismo de massa, ele é ainda maior que um turismo sustentável. O Brasil investiu bilhões e bilhões de reais na Copa do Mundo e na Olimpíada. Bilhões e bilhões de reais. O objetivo da Copa do Mundo e da Olimpíada era atrair os olhos do mundo para o nosso país. E nós precisávamos aproveitar melhor toda essa visibilidade que nós tivemos. Precisávamos melhorar mais a gestão das nossas regiões turísticas do Brasil. 291 regiões turísticas do nosso país. E precisávamos trabalhar toda essa gestão, melhorar a infraestrutura. No momento que estamos vivendo hoje, de crise econômica,
de dificuldades econômicas no país. É preciso buscar o desenvolvimento econômico. E o turismo, essa é uma grande alternativa. O prefeito, muitas vezes, as gestões municipais buscam recursos, buscam obras para infraestrutura, para praças, sinalização, para iluminação pública. Isso tudo pode se conseguir pelo turismo. Nós temos que ter uma atividade que justifique isso, uma atividade econômica sustentável, que promova o desenvolvimento, que justifique os investimentos. E o turismo é essa atividade. Nós estamos buscando exatamente para que a pequena organização ou a grande organização tenha esse cuidado de tratar bem o visitante, de preservar o meio ambiente e dar essa sustentabilidade que tanto fala. Saiu um documento recente da FEE, estudando o turismo aqui, um documento muito importante para nós, porque a gente não tinha as dimensões econômicas dessa atividade. Ele representa menos de 0,5% do PIB no estado. E isso não desmerece a importância que essa atividade tem no estado. Para mim até foi surpreendente que ele atingiu 0,5%, porque é um turismo que é feito em grande medida sem política pública. É quase todo um turismo que depende do setor privado, especialmente na região da Serra Gaúcha. E na região, por exemplo, litoral Torres, que é o principal destino turístico do Rio Grande do Sul. Por um lado, os pesquisadores ficaram surpresos pela pequena dimensão econômica e eu não fiquei surpreso porque existe pouco estímulo de políticas públicas, apesar de ser uma atividade importante. Há preocupação, sim, com a questão da sustentabilidade. Quando a gente entrevista os empreendedores da Serra Gaúcha, por exemplo, eles relatam essa questão, porque isso é uma demanda, inclusive, dos turistas e uma preocupação também que está incorporada nas políticas privadas. A vantagem de investir no turismo sustentável é que você pode dar uma renda a mais para essas pessoas, né? E preservando o meio ambiente, preservando a cultura e o modo de vida, né, das pessoas. Então, também tem uma máxima que é do turismo de base local, que um lugar bom de se viver, ele é bom de se visitar. Então, se a gente conseguir mostrar para as pessoas, né, as belezas que a gente tem no nosso lugar onde a gente vive, elas vão levar isso daqui e não um estereótipo, né, uma coisa fabricada, mas a nossa realidade, né, que pode ser preservada. A importância de se pensar esse turismo mais responsável se traduz muito, né, nessa preocupação que a gente tem de ter uma atividade que se desenvolva ao longo do tempo e que permaneça ao longo do tempo e que beneficie as populações, beneficie o turista. Um aspecto muito importante, né, do turismo sustentável é a participação da comunidade. Não tem como a gente conseguir um turismo sustentável se as pessoas do local não quiserem que tenha turistas na cidade, né? Então é muito importante que o poder público procure a participação social, né? Que a sociedade civil participe para a gente ter um turismo como a sociedade quer, a sociedade local, né? Como é que a gente quer ser visitado, como é que a gente quer passar para os outros quem nós somos, né? E principalmente evitar estereótipos, né? Evitar cópias, evitar as coisas que tem lá fora e deu certo. Não, nós temos uma identidade, isso é bonito, isso é importante, as pessoas vão valorizar se a gente souber como passar isso.